Acho que a gente já está ao vivo, né? Olá, gente, bom dia, tudo bem? Obrigada por estar aqui. Então, essa é mais uma live do IAB Pernambuco, a oitava live da série Cidades em Distopia. É com muito prazer que o IAB hoje recebe essa live para lançar aqui, marca o lançamento do Observatório Popular de Direitos Humanos. Meu nome é Moema Rolim, eu sou arquiteta e urbanista, e eu estou na atual gestão do IAB-PE. Então, vamos começar com uma rodada de apresentação aqui dos nossos ilustres convidados, para a gente, então, entrar na nossa conversa. Bom dia. Felipe? Oi, estão me ouvindo? Tá bem, né? Bom dia a todos e a todas. Queria, primeiramente, antes de me apresentar, agradecer ao IAB, a todo mundo que está ajudando a gente, que está nessa missão de fazer essa live. Eu sou Felipe, sou do MTST, construímos também a Articulação Recife de Luta, o Fórum Popular de Segurança Pública. Bom dia a todos e todas. Obrigado também ao IAB aí por receber essa live. Eu sou Thaís Bauer, sou do GAJOP, né? A gente trabalha basicamente com encarceramento em massa e segurança pública. Sou agora também parte do Observatório de Direitos Humanos e estamos aí para apresentar um pouquinho do que é que vai ser do que é essa construção. Bom dia a todos e todas. Eu sou o Wesley Conde. Sou promotor de justiça, titular da promotoria, a 7ª Promotoria de Direitos Humanos, aqui na capital. Bom dia a todas as pessoas que estão assistindo a gente. Bom dia, Felipe, Thaís, Moema, Wesley. Meu nome é Henrique da Fonte, sou defensor público e atualmente coordeno o Núcleo de Defesa e Promoção de Direitos Humanos da Defensoria Pública. Um prazer estar aqui. Então, gente, o prazer é nosso recebê-los aqui. Como eu já falei, é uma honra para o IAB Pernambuco participar desse momento importante do lançamento desse observatório, né? Um observatório que integra 33 organizações da sociedade civil, são organizações que já estão aí há muito tempo na luta pelos direitos humanos, e é bem importante para a gente fazer parte desse momento, tá? A gente chega hoje nesse dia 30 de maio, onde o mundo hoje tem mais de 6 milhões de casos, né, da Covid-19, onde mais de 367 mil pessoas já faleceram em decorrência desse vírus, né? E no Brasil a gente tem números incríveis, escandalosos, de 468 mil casos e mais de 27.900, precisamente 27.944 mortes. É um número alto, a gente está atrás somente dos Estados Unidos, que tem números bem maiores, mas somos o segundo, e é triste, né? E aqui em Pernambuco, a gente está com mais de 260 dos 1.600 mortes. É muita coisa, e acho que é bem importante que a gente entenda que esses números, eles não são números iguais para toda a sociedade, né? A gente vê essa crise de saúde, essa pandemia aprofundando as desigualdades sociais, desnudando o que ainda existia de lençol sobre esse fosso de desigualdade que a gente vive no mundo, mas especialmente em países onde as desigualdades são maiores, e o Brasil, infelizmente, é um grande exemplo disso, né? Eu pesquisei algumas notícias e alguns números, e, assim, estarrecedor, né? Quando a gente vê estudos da ONU, por exemplo, que prevê que a gente vai ter, a partir do coronavírus, a gente pode anular 30 anos de queda contínua de pobreza no mundo, né? A gente possivelmente vai empurrar 30 milhões de pessoas para a pobreza, né?
Ainda outros estudos, né, que vão sair nessa edição nova da Veja, mostram que 265 milhões de pessoas vão passar fome no mundo em 2020, e isso é mais que o dobro do ano passado. Então, são números estarrecedores, sabe? Não para por aí. Tem um estudo feito pelo Núcleo de Operações de Inteligência em Saúde. Esse núcleo é formado por cientistas da PUC, da Fiocruz, da UFRJ e do Instituto Dom. Então, são números estarrecedores, em que eles pegaram casos confirmados, casos que já tenham tido desfecho, ou seja, pessoas que já morreram ou que se curaram, até o dia 18 de maio, foram 30 mil casos, eles estudaram 30 mil casos, né, e daí eles tiraram alguns números, né, dentre os casos, eles identificaram que há um equilíbrio entre pessoas brancas e pessoas pretas que ficaram doentes, porém, os números, quando se fala de morte, são bem diferentes, né? Entre as mortes ocorridas, 38% são brancos e 55% são negros ou pardos. Quando a gente traz isso para um número de escolaridade, 22% das pessoas que morreram têm nível superior, 71% tem pouco ou nenhuma escolaridade. E quando a gente cruza esses números, a gente chega ao estarrecedor número de 80% das pessoas que morreram são pretas ou pardas ou quase sem escolaridade. E 19% são brancos e de nível superior. Eu deixo esses números aqui porque eu acho que eles trazem esse abismo que a gente vive, e acho que a gente pode começar, então, a nossa conversa. Eu vou chamar o Felipe para falar um pouco de análise de conjuntura, e a gente segue assim. Obrigada. Valeu, Emma. É importante essa introdução, né? Falar um pouco a partir dela. É importante dizer que a gente está vendo o que está acontecendo no mundo todo com essa crise de pandemia, mas é importante destacar que a gente também vive um processo que é econômico, né? Uma crise econômica que já vinha demonstrando que estava acontecendo, a crise estrutural do sistema neoliberal, e ele se pauta justamente por isso, pela desigualdade, né? Esses números que aparecem de mortos, de mortalidade pelo coronavírus, não é por acaso. Isso daí é uma população que sempre foi alvo, que sempre teve desassistida pelo Estado, e que o Estado neoliberal ele demanda que essas pessoas continuem cada vez menos assistidas por serviços básicos que devem e demandam que sejam universal, né? Acho que e principalmente em países com histórico de desigualdade, países forjados por intensos processos de desigualdade, como é o país, como é o Brasil, a gente nota um cenário extremamente dramático e cada vez mais dramático, né? E aí, trazendo um pouco para falar sobre o momento que a gente está vivendo, né? E para refletir um pouco a necessidade de um observatório de direitos humanos, um observatório popular de direitos humanos em Pernambuco, vamos falar um pouco do contexto internacional, né? Para a gente chegar no Brasil, para a gente falar de um regime autoritário, de um processo de autoritarismo no Brasil, é necessário a gente olhar para o mundo e perceber que nesse século, no século que a gente está vivendo, no século XXI, a gente tem observado uma crescente no número de regimes autoritários. Esses regimes autoritários, eles são diferentes dos regimes autoritários que a gente observou e que todo mundo aqui tem conhecimento, sobretudo pelo golpe militar que foi dado em 1964. Em 1964, assim como nessa segunda parte do século XX, os regimes antidemocráticos, autoritários, eles eram marcados por rompimentos institucionais claros, né? A gente tem as cenas das invasões das instituições públicas com tomadas de poder. Hoje não, a gente está vivendo um processo autoritário que ele é lento, gradual, pouco perceptível pela população,
porque não se admite mais que haja rompimentos bruscos, né? Mas países como o Brasil ainda têm uma herança autoritária que demandam esses rompimentos bruscos. Mas, enfim, voltando um pouco para o Brasil e pensar esses rompimentos institucionais autoritários, é preciso dizer que eles não são, como eles são lentos, graduais, eles começam aos poucos. E aí eles começam a partir de duas perspectivas muito claras, né? A partir de uma perspectiva institucional, onde há uma corrosão das instituições públicas, onde pouco a pouco as instituições elas vão sendo minadas, busca-se manter uma vitrine, vamos dizer assim, uma normalidade aparente, mas no final das contas o que a gente percebe é que pouco a pouco o funcionamento democrático, participação popular, ele é retirado. A segunda questão que marca esses regimes autoritários é um apoio legislativo amplo, né? E a terceira é a instrumentalização do ordenamento jurídico, né? O sistema de justiça ele é preservado, mas ele é corrompido. Ele é corrompido na medida em que todo o funcionamento dele ele é feito em benefício desse sistema autoritário. Se mantém basicamente os trâmites, mas eles são totalmente desvirtuados. E aí, para falar, e aí o segundo elemento, para além do institucional, é um grande conluio com grandes veículos de comunicação, né? E aí, para a gente falar disso, né, a gente tem uma memória muito clara de 2013. É lá que começa todo esse processo que vai chegar onde nós estamos, né? O processo de autoritarismo, de construção de uma narrativa autoritária, ele começa ali. Mas é preciso dizer que é especialmente grave, esses processos autoritários eles são especialmente graves e eles acontecem de forma intensa em países marcadamente com raízes e construções antidemocráticas como o Brasil. Mas voltando para 2013, a gente percebeu que ali existiu um movimento difuso, um movimento onde a população não tinha uma bandeira única, mas basicamente girava em torno de melhorias de serviços públicos, né? Demandava-se ali mais Estado, ou seja, pedia-se melhoria do sistema de saúde público, de educação, sobretudo da passagem, né? Era a grande causa, era a passagem. Mas pesquisas nessas manifestações mostram que ali, todas as pessoas que estavam ali, mais de 95% das pessoas, todas elas demandavam e achavam que o Estado deveria ser maior, deveria oferecer mais seguridade aos seus cidadãos. E mais pouco a pouco, essas pautas elas foram transformadas por uma mídia, né? Aí volta ao elemento midiático, que é fundamental para o autoritarismo que a gente está vivendo. Foi construída uma narrativa em torno da corrupção, e essa corrupção direcionada e colocada na conta muito clara do Partido dos Trabalhadores, né? E aí se desvirtua o debate da corrupção. O agente corruptor, que é o sistema econômico, ele é blindado, ele é colocado de lado e se coloca no centro da questão o político. Para quê? Para que haja uma demonização da política. Quanto menos gente interessada por política, avessa às instituições democráticas, é mais fácil de se implantar um regime autoritário. E aí é isso. A construção desse regime autoritário começa com um papel fundamental da mídia em 2013. E aí a gente percebe, pouco a pouco, o avanço disso quando a gente chega ao golpe de 2016. O golpe de 2016 é ali o início, a consolidação institucional de um regime autoritário. Não é? Uma questão, e aí a gente volta para a instrumentalização do ordenamento jurídico, que é uma grande característica do atual momento que a gente está vivendo. E aí foi deposta uma presidenta democraticamente eleita sobre um argumento jurídico, mas que no final das contas tinha por trás interesses políticos e econômicos. E aí a gente chega em 2018, né? E aí é o grande auge, o ápice do nosso regime autoritário, ele chega com a eleição de Jair Bolsonaro em 2018. E aí, o que é que acontece? Ele chega rezando da cartilha dos regimes autoritários, vamos dizer assim, do século XXI, buscando passar uma imagem de normalidade, buscando não fazer discursos que atentem às instituições
democráticas, e assim, quando faz rapidamente, dá um jeito de voltar atrás, né? Ele fica tensionando, mas não deixa claro isso. Mas existe uma questão que ele foge um pouco desse padrão internacional, que é relacionada ao período que diz respeito muito ao regime, ao período da redemocratização. Em 1988, é importante dizer que ali permitiu-se que não se sepultasse o regime autoritário iniciado em 1964. Permitiu-se que agentes que tiveram estreita vinculação com o regime democrático de 1964 construíssem e que vedassem mecanismos que aprofundassem e que fossem e que eram fundamentais à manutenção de um regime democrático amplo. Mais importante do que isso foi a instalação de uma Comissão da Verdade que não prosperou. Não é? A Comissão da Verdade que era uma necessidade do Brasil colocar fim e pontuar claramente para a população quem foram os culpados, investigar, processar e punir todos os culpados por torturas e por assassinatos durante muitos anos, durante décadas. Isso não foi feito. E o que é que acontece? Simbolicamente, passa-se uma ideia para a população de que aquilo ali não é uma coisa tão séria, não é tão verdade. Abre-se margem para se questionar toda a barbaridade que aconteceu nos anos de chumbo. E aí é uma questão fundamental isso, não é? Porque aí Jair Bolsonaro, e assim todo o grupo que está com ele, foge dessa cartilha de não rompimento com as instituições e torna-se, e busca-se retornar àquele regime autoritário através do pedido por armas, a fala do ministro Weintraub na reunião que vazou recentemente mostra que eles querem prender todo mundo, eles querem armar a população. E isso aí é um reflexo de um regime que não foi sepultado, que não foi pontuado claramente como uma coisa inaceitável. A gente não pontuou isso simbolicamente. Permanece no imaginário de muita gente que aquilo ali é uma questão discutível, quando um regime autoritário desses modos não deveria nem ser discutido, deveria ser claramente colocado como uma coisa amplamente indesejável, né? E aí, e tem outra questão, né? Que ele foge e que aí a gente pode perceber que Bolsonaro ele tem amplos vínculos com grupos criminosos, né? A vinculação de Bolsonaro com grupos criminosos, sobretudo com as milícias, faz com que ele fuja um pouco desse padrão internacional e busque armar a população e busque atentar contra a mídia de uma forma geral e contra as instituições do judiciário. Não é possível, para a manutenção do sistema com Bolsonaro à frente, que as instituições judiciais tenham um mínimo de normalidade e que a mídia também tenha um mínimo de normalidade. Porque é inevitável, é clara, óbvia, as relações do grupo político de Jair Bolsonaro, da família Bolsonaro como um todo, com grupos milicianos, grupos que praticam os mais variados crimes e que não existe ordem de barbárie, né? Mas a milícia, ela é o que a gente tem de mais cruel, é mais cruel, inclusive, que o narcotráfico, não é? E aí, por quê? Porque é um braço estatal, ela vem de dentro do Estado, ela vem corrompendo as instituições, ela vem do Estado para a sociedade. Então, é nefasto, é uma questão, um perigo que foi, e é uma questão que permitiu, essa relação com a ditadura militar, esse não sepultamento permitiu que fosse tolerado o crescimento dessas milícias, né? As operações policiais em locais dominados por milícia, no Rio de Janeiro, praticamente inexistiram. Assassinatos em locais dominados por milícias são próximo a zero, mas em locais dominados pelo narcotráfico passa de 1.000. Né? Então a gente percebe aí que o que é que está acontecendo aí? Esse gerenciamento é um absurdo, né? Não existe isso. E aí é importante dizer que, volta-se um pouco mais para a gente falar, para além para trás de 64, a gente tem uma sociedade que foi edificada pelo racismo, e é necessário a gente, num momento de crise como esse, buscar apontar os grandes problemas da nossa sociedade que demandam
que demandam reparação, né? Que demandam uma reescrita. A história do Brasil ela foi forjada, a história do homem cordial, toda essa ideia da miscigenação e da convivência pacífica das raças no Brasil é uma grande farsa para a manutenção de desigualdades e para a manutenção de um regime racista e que, a partir dele, acontece todo esse autoritarismo que a gente está vendo. Não à toa, os números, como o Moema trouxe no início, relativos à população negra, à mortalidade da população negra, seja qual for o problema, segurança pública, pandemia, qualquer coisa que a gente for falar de morte, quem está morrendo é uma população específica, e não à toa, porque a gente tem uma sociedade forjada, e para a gente, qualquer passo que a gente queira dar, no sentido de uma democracia avançada, melhor do que nós vivemos, a gente tem que voltar lá para trás e dizer, não, a sociedade brasileira, ela não foi forjada a partir do homem cordial, a partir de questões pacíficas, né, harmoniosas, porque no Brasil é impressionante, né? O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Nunca existiu tantos escravizados num país como o Brasil. Todas as pessoas tinham, na cidade, praticamente todas as pessoas tinham alguma forma de servidão com algum. Tanto é que não existe em lugar nenhum do mundo um grupo profissional como as empregadas domésticas. O que é esse grande contingente de empregadas domésticas, né? A elite ela não faz nada, ela demanda todos esses serviços, e aí a gente precisa colocar fim a essa ideia de que a gente foi pautado por um regime pacífico. E outra coisa, vindo mais para a questão contemporânea, que o regime Bolsonaro ele é pautado e tem uma centralidade na sua construção, é relativa à submissão das mulheres. O regime autoritário bolsonarista ele é centrado no patriarcado. Ele busca reacender nos homens toda a ideia de que as mulheres devem ser submissas, que devem estar dentro de casa. Ele busca trazer de volta toda uma ideia patriarcal que acreditava-se que não existia. Por quê? Por meio das igrejas evangélicas. E aí, partindo para finalizar a minha fala, eu queria dizer que essas questões históricas, essas questões de pautas centrais sociais, eu trago porque a gente vive um momento de crise. E todo momento de crise é uma janela de oportunidade, para muita coisa, né? Tanto para o surgimento de regimes autoritários, quanto para a busca de reparação histórica, para a busca da gente reescrever a nossa história. E a gente chega nesse momento, temos também todo mundo, né, em alguma medida, está muito fragilizado nesse momento, tem momentos de muito pessimismo, mas também o observatório ele surge com uma ideia de alento, uma ideia de luta para a gente ir para frente e buscar aproveitar esse momento de crise para apontar os dedos para os problemas e buscar reescrever também a nossa história a partir de denúncias, a partir de investigação, a partir de escrita de documentos, a partir de aliança com grupos comprometidos com as causas sociais e democráticas, né? E aí é isso que eu tenho para dizer e vamos seguir o debate. Massa, Felipe, excelente análise, muito obrigada. Pois é, infelizmente, essa questão da ascensão desses regimes autoritários de forma não brusca faz com que uma boa parte da população não perceba a ascensão desse regime, né? Isso é muito grave, né? É muito grave que uma parte da sociedade não reconheça as nossas desigualdades estruturantes, né? Não reconheça que gênero, raça e renda estão na base de toda a desigualdade e da formação da nossa sociedade desde sempre, né? Mas é isso. Assim, com tudo isso, agora, de entender essa conjuntura, eu convido a Thaís para apresentar para a gente o observatório, como que vai funcionar, como nasceu, enfim, apresentar para a gente essa iniciativa, Thaís, por favor. Bom dia de novo a todos e todas.
O observatório é basicamente, né, uma convergência entre coletivos, coletivas, redes, organizações não governamentais que já estão em lutas, né, mais específicas por direitos humanos, levando denúncias, fazendo incidência política, controle social, e que diante, né, da publicação do decreto que estabelece o lockdown no Estado, né, o decreto 49.017 de 2020, que estabelece o lockdown em 5 municípios, ele nasce da convergência dessas organizações pela luta por direitos humanos, né? E aí, muito levando em consideração as populações que estão em situação de vulnerabilidade, que, como já colocou Felipe, como já colocou Moema, são populações que são criminalizadas, né? São populações negras, pobres, que estão em determinados locais e para onde só as políticas do braço armado do Estado e militarizado do Estado se voltam, né? Então, a gente está falando da população em situação de rua, a gente está falando da população encarcerada, a gente está falando dos povos indígenas, né, dos povos tradicionais, a gente está falando dessa população que muitas vezes não conhecem nenhuma forma de política pública preventiva, né? Só conhecem políticas públicas de segurança pública, né? Que chegam para criminalizar essa população e esses territórios. E aí, diante de toda essa pandemia, né? Que aprofunda não só as desigualdades, mas o racismo também, né? A gente se junta, as 33 organizações se juntam para receber as denúncias, para fazer fiscalização, para fazer incidência política e também para pautar que essa normativa do lockdown, que é uma normativa de proteção à saúde e de diminuição dos números de casos em Pernambuco, que, diga-se de passagem, é um dos estados que tem o maior número de casos, não só de contaminados, mas também de morte, né? A gente tenta fazer a incidência política de participação social da sociedade civil em espaços institucionais para que a gente possa pautar também a política pública. E aí, muito levando em consideração como o estado de Pernambuco ele tem agido, né, com relação à participação social da população em geral, né? São espaços que são fechados, são espaços que não são deliberativos, que são meramente consultivos, né? E que são espaços que se retiram da responsabilidade de saber o que é que está acontecendo nos territórios criminalizados. Então, a partir daí, a gente está falando, né, de pessoas que estão suscetíveis a tantas desigualdades, a pessoas que estão suscetíveis à falta de acesso à água, à falta de acesso de saneamento básico. Então, essas instituições, aproveitando, né, a maior estruturação para recebimento de denúncia, porque já há articulação com os órgãos, como, por exemplo, o Ministério Público, que está aqui presente, a Defensoria Pública, que está aqui presente também, né, para trazer as denúncias que vêm do pessoal que não está conseguindo sequer, né, ter acesso a ficar em casa nesse momento de lockdown, que são trabalhadores e trabalhadoras informais que estão aí lutando para conseguir sustentabilidade, para conseguir garantir o mínimo para os seus familiares, né? E aí, nesse bojo, já trazendo também a questão do auxílio emergencial, né? Que muitos auxílios emergenciais estão sendo negados, né? É um auxílio emergencial de R$600. O que é que se faz com R$600? Quando a gente pega esses políticos aí, né? Do Congresso Nacional, do bojo da Presidência da República, isso não paga sequer um almoço por semana, né? Então, assim, são pessoas que estão aí lutando e a gente tenta chegar com essa convergência de organizações que algumas já faziam parte de alguns coletivos, né, como o Fórum Popular de Segurança Pública, que Felipe citou, como, por exemplo, o Recife de Luta, né? E aí todas essas organizações, elas estão aí convergindo no observatório para mostrar que a sociedade civil está presente, a sociedade civil organizada está presente, que a gente vai levar as denúncias, que a gente vai fazer dossiê a esse respeito, para que tudo fique registrado, né? E aí é muito emblemático falar hoje, no sábado, né? 2 dias depois, que, por exemplo, uma advogada foi extremamente violentada numa delegacia de polícia, né, de Olinda, no Varadouro, pelo delegado titular daquela delegacia.
né, foi arrastada para dentro da delegacia de polícia, né, sob justificativa de que estava em descumprimento do lockdown, como se isso fosse um tipo penal, que não é, né? Então, assim, uma medida de saúde, como sempre, né, há um desvirtuamento de medidas de saúde, de medidas que são para proteção da população, para que haja mais uma vez a criminalização. E não por acaso ela é uma mulher advogada negra, né? E muito provavelmente pauperizada pela própria conjuntura em que é colocada por órgãos oficiais, né, ou conselhos de classe como é a OAB, né, que tratam a advocacia, que está aí no início, que é pauperizada com essa discriminação, né? E aí, falar disso, porque ela foi violentada no momento em que tinham várias testemunhas dentro da delegacia de polícia. Agora, imagina o que é que está acontecendo nos territórios periféricos, onde não tem visibilidade de ninguém, de órgão nenhum, e onde a população que é privilegiada está dentro de casa, né, conseguindo cumprir o lockdown. E aí eu não vou nem falar em privilégio, me desculpem, né? Tá conseguindo cumprir as medidas de saúde e medidas sanitárias que foram estabelecidas, inclusive por organizações internacionais. E aí trazer esse caso à baila, né, como um exemplo de como as violações estão aí colocadas, né, e não estão colocadas de hoje. Felipe falou aí da ditadura militar, mas essas violações vinham anteriores à ditadura militar, desde a abolição da escravatura, né, através dos decretos criminalizando o uso da maconha, da capoeira, né, colocando as pessoas como vagabundos e vagabundas, né? Então há um controle institucional que sai dos senhores de engenho e vai para o âmbito estatal. Então, essas pessoas geralmente não conseguem ter acesso a políticas públicas alguma, né? E quando conhecem o Estado, é através da militarização, é através do controle de sujeitos e sujeitas, do encarceramento em massa e do extermínio, né? Do povo preto, do povo pobre, do povo periférico. Então, nesse sentido, a gente se juntou pós-estabelecimento desse decreto de lockdown, né, inicialmente para atuar durante esse processo de 15 dias do lockdown, né, e logo depois a gente começou a entender, né, a perceber que isso devia perpassar o lockdown e ficar durante toda a pandemia e, de repente, posterior à pandemia, para mostrar que a gente tem força, sim, que a sociedade está junta e organizada para fazer o controle social e para incidir nas políticas públicas como tem que ser feito. E que se não aceitarem a nossa participação oficialmente, a gente vai estar aqui na luta como sempre. Então, assim, agora, por exemplo, a gente está recebendo, né, por 2 canais a denúncia. Tanto pelo e-mail, e aí eu já coloco aqui, né, observatoriodhpe@gmail.com, né, e também pelo Instagram, observatório, aquela linhazinha de baixo, underline, DH, underline, PE. Estamos também na tentativa de conseguir um telefone, já conseguimos o aparelho, vamos garantir também esse chip para receber as denúncias. A nossa estratégia, né, a nossa tática, na verdade, é ter as informações, né, das pessoas que estão em outros corres, aí distribuindo cesta básica, né, atrás da questão do não pagamento de energia, porque é fundamental, né? Tem aí gente fazendo já uma força-tarefa para não pagar aluguel, porque é fundamental que essas despesas ordinárias elas sejam suspensas durante esse período de pandemia, porque com R$600 não dá para pagar nada, né? E aí, fora aquelas pessoas que não recebem, então, estamos aí de olho, né? Estamos de olho, vamos levar as denúncias. E aí estamos cobrando também, a partir de agora, né? Já protocolamos um ofício para que façamos o observatório parte do Comitê Intermunicipal de Enfrentamento à Covid. Já apresentamos uma carta de declaração, né, falando quais são as populações que a gente tá com o olhar voltado agora, né, que já, as organizações já tinham esse olhar voltado e agora estamos aí agindo em conjunto e mais fortalecidos, né? E posteriormente a isso, um movimento de encaminhamento, né, para os conselhos de direito, de fortalecimento desses conselhos, do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura, que tem sido cada vez mais esvaziados pelo governo do Estado, né, pela Prefeitura do Recife, e a gente não vai permitir isso, né? Eu acho que
Depois, eu acho que é fundamental, né, esse observatório, não só para agora, mas posteriormente também, para que a gente continue em diálogo e a gente fica aí de portas abertas, né, para sistematizar essas denúncias, transformar isso em dossiê, levar para os órgãos internacionais, fazer o que for preciso, né, para que haja melhora minimamente das políticas públicas que são essenciais, básicas e que devia ser de obrigação do Estado cumpri-las, né? Eu deixo minha fala e aí a gente conversa mais nas perguntas. Obrigada, Thaís. Nossa, excelente iniciativa. Muito apaixonada a sua defesa do observatório. A gente fica assim emocionado de ouvir. É incrível e é super importante. Mas é incrível que a sociedade civil precise se juntar e agir dessa forma para visibilizar o que deveria ser público e transparente, né, o que está acontecendo. É impressionante que a gente não tenha nenhum dado desse, que a gente não saiba o que acontece e que as coisas sejam dessa forma, né? A doutora Ana, violentada como foi, passou 6 horas presa. Isso é um escárnio. E ainda veio a turma dos delegados em defesa, né, ao ato criminoso daquele delegado. Sim, a gente segue numa pegada muito difícil. E é muito bom poder contar com iniciativas como essa nesse momento. Então, eu convido agora o Wesley Conde, da Promotoria de Justiça e Cidadania em Capital, para falar um pouco sobre o papel da promotoria nesses tempos de pandemia e como que ela pode ser instrumentalizada pelo observatório, Wesley. A palavra é com vocês, por favor. Bem, mais uma vez, bom dia a todos e todas. Agradeço o convite que foi formulado para participar dessa live, dessa discussão. Parabenizo a iniciativa, né, dos coletivos, das organizações, no sentido da criação desse espaço. Concordo com a análise tanto de Moêmia, introdutória, o que Felipe colocou na sua análise de conjuntura, e Thaís. Portanto, não vou aqui repetir o que já foi muito bem demarcado por essas companheiras e o companheiro Felipe. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que isso dialoga aqui com o observatório, é a questão da própria representatividade do Ministério Público, né? Na apresentação, lugar da minha fala, enquanto membro do Ministério Público, mas eu tenho que fazer um recorte nisso, né? Quer dizer, Felipe, quando faz análise de conjuntura e trazendo para 2013, 2016, 2018, é preciso que a gente diga que as nossas instituições também, parte considerável, foram co-artífices desse estado de coisas. Portanto, que se diga isso, né? De maneira que eu não estou aqui numa fala, diria, que eu não represento o Ministério Público de Pernambuco. Com isso, eu quero dizer que também temos as nossas contradições internas, também temos as nossas percepções de realidade que não coincidem. Mas, por óbvio, eu vou falar a partir da promotoria que eu atuo. E aí, fazendo esse recorte mais específico em relação à pandemia, eu diria o seguinte, enfim, todos nós fomos surpreendidos, né, com a pandemia. O Ministério Público adotou, logo de início, o teletrabalho, o home office e tal. Isso dificultou bastante, claro, compreendendo que era necessário, e é necessário o isolamento, mas uma perspectiva nossa de atuação, uma característica, melhor dizendo, que é a fiscalização, que é estar em loco nos locais de supostas violações, enfim, ela foi muito atingida, minimizada, né? Então, basicamente, você tem que fazer um controle quase que à distância.
e, nesse sentido, o princípio da boa-fé, que rege as relações da administração pública, o que deveria reger, ele passa a ser maximizado, ou seja, você tem que, muitas das vezes, presumir que o gestor, o que ele está dizendo, de fato, é uma verdade. Claro que não é uma presunção absoluta, mas, enfim, porque, na prática, as instituições que deveriam ser fiscalizadas, as ações que deveriam ser fiscalizadas, no meu sentir, de forma mais contundente, estão prejudicadas em virtude do próprio isolamento. Mas o que eu percebi das diversas dos diálogos que foram travados de forma remota, uma ausência de informação muito grande, né? O que a sociedade civil, de uma maneira geral, colocava é a ausência de informação, ou a informação não ser, digamos, não estar disponível, não chegar às pessoas, não ter uma comunicação acessível, no contexto mais amplo do que possa representar essa expressão. Então, eu fiz alguns diálogos, o que eu chamei de reuniões virtuais, com segmentos, né? Então, fizemos com as mulheres, provocado pelo Fórum de Mulheres, dialogamos pensando em cima das questões que mais afligiam nesse momento de pandemia. Tivemos uma conversa com o movimento negro, né? E aí vários coletivos. Fizemos esse diálogo também com as pessoas com deficiência e também com a população LGBTI. Fizemos tentando identificar quais eram os pontos em contexto de pandemia. Porque, como foi bem dito aqui, na verdade, para mim, a pandemia ela tem funcionado como uma espécie de um contraste em uma solução. Você joga a pandemia, aparecem de forma destacadas e bem coloridas as desigualdades estruturais que estavam postas antes. Para algumas pessoas, parece que população em situação de rua surgiu agora, né? Preocupação, uma coisa querendo abrigar todas as 1.600 aproximadamente pessoas em situação de rua, não conhece como se dá esse processo, parece que quase que por geração espontânea brotaram não sei quantas pessoas. Não é isso, não, de verdade não é isso. Então, a pandemia era só, e esse só com muito pesar, destacou todas essas desigualdades. E mais do que isso, ouvi a coisa de 2 semanas atrás, e me pareceu uma metáfora bastante interessante, que nós estamos numa mesma tempestade, mas não estamos nos mesmos barcos. Uma mesma tempestade em barcos diferentes. Quando Moema, enfim, todos e todas aqui que já falaram, apresentam estados, trazem a realidade brasileira, a gente vê que o impacto da pandemia, da Covid, sobre determinados corpos, sobre determinados territórios, é absolutamente distinto. Absolutamente distinto. E aí, dialogando aqui com vocês, eu acho que o desafio que se coloca, né, eu até pensava, né, a própria palavra distopia, o que ela traz, como foi resgatada, algum tempo atrás, eu não sei, a gente falava muito mais em utopia do que em distopia, né? Isso é bastante forte, imaginar essa utopia negativa, por assim dizer, né? Quer dizer, como a gente dá uma marcha atrás, o estado de coisas absolutamente ruins, e os desafios, eles vão se somando e vão tornando-se cada vez mais complexos, mais difíceis, e o que impõe a necessidade dessas iniciativas. Enfim, então, pela promotoria, a gente fez também uma provocação que foi afortunadamente bem aceita pela coordenação da cidadania do Ministério Público, o CAUP Cidadania, que era exatamente fazer esses processos de escutas, né? Quer dizer, inicialmente, recepcionar os documentos, no sentido amplo, que foram encaminhados ao Ministério Público e tal,
fazer um diálogo interno com as promotorias envolvidas, em tese, no enfrentamento daquelas questões, depois promover uma discussão do Ministério Público com o Poder Público e ampliar por uma audiência pública, por assim dizer, onde estivesse presente a sociedade civil, o Ministério Público e o Poder Público. De fato, isso aconteceu, foi agora no dia 19 de maio, né, uma audiência grande com a participação de vários promotores de várias entidades, e esses temas, essas questões, esses pontos mais críticos, por assim dizer, e mais urgentes, foram trazidos, e nesse momento eles estão sendo, através do CAUP Cidadania, distribuídos para as correspondentes promotorias ou órgãos. Mas, para mim, insisto, o que ficou e que está bem demarcado é a ausência de informação ou ruído na própria comunicação, porque quando você ouve o discurso público, por assim dizer, dos órgãos públicos, e de fato justiça tem que ser feita, tem sido feitas várias ações, mas a impressão que se tem, por outro lado, que quando você ouve a sociedade civil organizada, ouve coletivos que estão nos territórios, ouve as pessoas nos territórios, essas ações não chegam, ou estão chegando de uma forma muito pouco transparente. Então, essa ausência de controle social, uma dificuldade para o exercício do controle social. Bem, tentando falar um pouco de como pode ser essa relação, como deveria ser essa relação do observatório com as instituições, e particularmente aqui com o Ministério Público, a primeira ponto que eu gostaria de destacar é a necessidade, primeiro, que o observatório obrigatoriamente ficará, Thaís. Eu acho que ele não tem como. A pandemia, o pós-pandemia, que está aí, a gente não tem data certa, mas chegaremos, imagino que não vai demorar tanto, a gente está num terreno arruinado que precisa ser reconstruído. Só que, antes de ter sido arruinado pela pandemia, já estava muito ruim. Essa é a questão, já estava muito ruim. E Felipe trouxe na sua análise de conjuntura mostrando. E aí também eu acho que é uma armadilha, se nós não cuidarmos, que é exatamente não trazer as questões para os territórios, porque nós temos, em âmbito federal, a necropolítica que está posta, da maneira que está posta, uma dissociação, por assim dizer, do enfrentamento à pandemia no âmbito federal com os estados e municípios. A gente centra muita atenção para as questões do governo federal, mas, sem descuidar disso, o desafio também é pensar os nossos territórios, é pensar no âmbito de Pernambuco, como o observatório interioriza, capilariza as suas ações e consegue chegar nas comunidades quilombolas, consegue chegar na zona rural, consegue chegar, enfim, nos lugares mais distantes, que a gente sabe que a sociedade civil, nesses lugares, não é de hoje, sofre de uma dificuldade muito grande. Então, esse conjunto de ações em rede, essas estratégias são importantes e precisam levar em conta essa capilaridade, essa interiorização. Mais do que isso, o que eu me permita, a partir do meu olhar, do lugar que eu ocupo e desse diálogo que eu tenho com a sociedade civil há bastante tempo, eu acho que a gente tem que qualificar as denúncias. O que eu quero dizer com isso? A essa altura, as entidades, isso a gente tem percebido em algumas, poucas, mas em algumas, ao requererem informações, o façam com base na lei, com a Lei de Acesso à Informação. Quando se faz documento, tenho visto isso agora na pandemia, e aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica aos documentos, mas o que eu estou chamando de documentos? Nota de repúdio, carta, manifestação, o nome que se dê. Se faz num padrão,
difunde para todo mundo, vai para o governador do estado, presidente do tribunal, procurador-geral da República, presidente do tribunal procurador-geral do estado, procurador-geral de justiça, defensor-geral, mandar para todos os órgãos, basicamente o mesmo documento, que é interessante do ponto de vista da dimensão política, eu não discuto, óbvio que é, mas na estratégia de também ter uma incidência no campo jurídico, com todas as questões que Felipe colocou, se está havendo uma instrumentalização do sistema, e vamos entender instrumentalização como um uso inadequado, bem, vamos, lawfare, coisa que eu falo, vamos fazer também uma instrumentalização qualificada nesse sistema. E eu me refiro ao quê? As denúncias devem chegar a essas instituições, ou pelo menos ao Ministério Público, com cara de denúncia. Em outras palavras, que se peça providência, que diga, olha, houve, não precisa apontar o direito no seu artigo, no seu parágrafo, no seu inciso, mas que ao final se solicite uma providência diante de tal e qual violação. Pode parecer, me perdoe, querer ensinar padre a rezar a missa, mas o que eu tenho percebido do outro lado do balcão é que às vezes chega um documento que foi difundido para todo mundo e a pessoa que recebe, se ela quiser interpretar aquele documento como é um manifesto, é um protesto, é um panfleto, a depender de quem esteja do outro lado do balcão, ele toma ciência, guarda na gaveta, não percebe aquela provocação como não percebe porque não quer perceber, diga-se de passagem, por aquilo que a gente dizia de quais são as pessoas que estão nas instituições de uma forma geral e não é de hoje, né? O processo de recrutamento desses agentes traz consigo uma carga imensa de pertencimento de classe, de defesa da classe que você pertence. Então, não é difícil imaginar a resistência que se tem a textos, a documentos, que se não estão dentro de uma formalidade, né, rígida ali, você vai encontrar tudo para indeferir, para arquivar, para desconsiderar, deslegitimar, desqualificar o documento. Por isso que eu estou dizendo, que eu estou chamando de qualificação das nossas denúncias. Bem, eu acho importante, enfim, já indo para a conclusão, que a gente tenha essa compreensão, que é possível, sim, uma incidência no sistema de justiça de uma maneira que possa obrigar, pelo menos, que haja uma resposta, uma atuação, ainda que seja para dizer um não, mas que vai ter que ser dito não. Então, eu sou por essa qualificação do que eu estou chamando da denúncia, e também, pelo que Thaís se colocou, em alguns supostos, se fazer a utilização das instâncias internacionais, seja por meio de medidas cautelares junto à Comissão Interamericana, seja em alguns outros supostos, apresentando mesmo petições ao sistema interamericano ou ao sistema da própria ONU, a depender do que esteja em questão. Enfim, de verdade, penso que o observatório deve vir para ficar. Lamentavelmente, não tem data certa, ele terá que ficar, não é um observatório que tem prazo determinado. Não sei como está sendo pensado, por óbvio, não se quer burocratizar, mas eu acho que deve haver uma coordenação, um comitê gestor. E, por último, dentro disso, acho importante as comunicações do comitê gestor, ele levar em conta a comunicação acessível. De todos os grupos que eu tenho percebido, as pessoas com deficiências, elas têm se ressentido, e com muita razão, de não serem visibilizadas na questão da pandemia. Então, as pessoas surdas, as pessoas cegas, as pessoas com baixa visão,
Enfim, então a gente precisa, sobretudo nas plataformas que se trabalham, tal, pensar que nem todo mundo tem rede social. Eu não tenho rede social por opção, mas tem gente que não tem por condição. Então, tem que pensar a questão da comunicação, ser a mais ampla possível, mais acessível possível, e que o observatório tenha essa capilaridade por todo o Estado. E, por fim, dizer que, claro, pela promotoria de justiça, lá pela 7ª, que eu sou titular, óbvio que o observatório pode e deve não contar na perspectiva de favor, não se trata disso, mas entendendo que é o meu papel dar seguimento às provocações que cheguem na promotoria. Agora, a gente também pode ser mais ousado e buscar dentro do próprio Ministério Público a ampliação dessa parceria. E aí é o Centro de Apoio da Cidadania, a gente azeitar como se dá essa relação do trâmite das denúncias, dos encaminhamentos que forem feitos ao Ministério Público, de sorte a ter uma resposta, digamos, mais rápida, que se tente uma maior eficácia nessas respostas, né? Por último, o último mesmo, eu diria que a pandemia, ela traz todos esses desafios, nos coloca com muita razão nessa fala distópica, mas que isso não possa, de maneira nenhuma, nos paralisar e nos tirar a força para lutar, para seguir em frente, para construir as nossas utopias. Eu acho que o tema é isso, é que a gente luta e parece que não vê o resultado, mas ter essa compreensão também de tempo histórico, entender que a gente está fazendo luta para resultados que nós não veremos, mas que temos que fazer a luta. Muito obrigado, desculpe aí pelo passeio do tempo, apesar de ter cronometrado. Obrigado. Então, gente, muito obrigada, Wester. Eu sei que o meu áudio está ruim, eu espero que tenha melhorado um pouco agora. Então, super importante a sua fala, esse diálogo com o sistema de justiça, ele é fundamental, né, e é muito bom que exista essa abertura, e que pessoas como você, né, se coloquem dessa forma, né, já que sabemos não é a maioria, né, de fato, você fala uma coisa muito importante, que a pandemia, ela abriu essa janela inédita e indiscreta para as desigualdades sociais, né, assim, escancarou tudo, isso é super importante. E é bem verdade que as ações do poder público, quando existem, elas não chegam a todos os territórios, né, aos territórios onde os corpos são mais vulneráveis. E a gente precisa dizer aqui que as ações que estão chegando nesses territórios, elas são as ações feitas pela sociedade civil, né? Então, a sociedade civil, sim, tem estado presente o máximo possível, né? Ainda a gente acolhe essa tua fala sobre a importância de capilarizar, de fato é muito importante, e é historicamente muito difícil para a sociedade civil, né, e talvez com o observatório a gente consiga capilarizar mais, mas é importante também reconhecer que é a sociedade civil que está lá, nesses territórios, com diferentes ações. A gente agradece as tuas recomendações sobre a qualificação da denúncia, e certamente o observatório vai acolher todas essas recomendações. Então, eu passo agora a palavra para o Henrique da Fonte, que é da Defensoria Pública, com o mesmo intuito, Henrique, da gente entender o papel da Defensoria com respeito à pandemia e também, claro, como ela pode ser instrumentalizada pelo observatório. É com você, Henrique. Mais uma vez, bom dia a todo mundo, a todas as pessoas que estão assistindo, ao Wester, Felipe, Moema, Thaís. Eu agradeço o convite, né, feito pelo Observatório, especialmente na pessoa de Vera, né, que é do SENDEC,
que buscou diálogo com a gente e que já tem um diálogo muito aprofundado também com a Defensoria por conta de outras atuações nas áreas de habitação e moradia, sobretudo. Hoje é um dia que a gente pode realmente celebrar, né, a instituição, a divulgação e os trabalhos iniciados por esse observatório. Como a última pessoa a falar nessa primeira rodada, geralmente é melhor, né, porque você já pegou a fala de todo mundo, mas nesse ponto talvez eu termine, minha fala termine tendo contato com a fala que todo mundo que me antecedeu, né, talvez com o risco de ser um pouco repetitivo, mas, na verdade, eu acho que isso só demonstra a convergência das pessoas que estão aqui na luta pelos direitos humanos, né? Eu me identifico com diversas falas também de Wesley, como uma pessoa que está do outro lado do balcão, né, como ele colocou, e que a gente também sabe das necessárias autocríticas institucionais. Por exemplo, acho que o Wesley também tem isso em mente, não só em relação ao Ministério Público, mas visualiza isso em relação às outras instituições. Da mesma forma, a Henrique, né, enquanto um defensor, enquanto representante da Defensoria também, que visualiza esse cenário. Mas, bom, já iniciando aí, e já iniciando por uma repetição, acho que Moema, Wesley, Thaís, além desse excelente resgate histórico que o Felipe fez, já abordaram, né, como a pandemia já ressaltaram, né, como a pandemia pôde escancarar essas desigualdades, né, e aí são em níveis, talvez, ela chame atenção, esse contraste, como a Este falou, porque são em níveis tão básicos que talvez as pessoas nunca tivessem prestado atenção nisso. Então, se a gente tem medidas sanitárias, né, de que fique em casa, lave as mãos, nossa, como é que a gente vai pensar nessas medidas para pessoas, por exemplo, que não têm acesso regular à água potável, que é uma parcela considerável do Estado? Como é que a gente vai pensar, por exemplo, nessas medidas para população em situação de rua, e sem ter uma visão aqui paternalista ou de tutela sobre essas pessoas, considerando a autonomia delas, né, como a gente também falou aí, mas sem desconsiderar que elas também se veem afetadas por isso, e também uma demanda pela proteção, por um abrigamento, por uma solução, né, de proteção, qual que seja ela. Sem falar, como a Thaís falou aí, da questão do auxílio emergencial. Como é que a gente vai acessar esse auxílio se tudo é feito pela internet e se a gente tem aí milhões de brasileiros que não têm acesso à internet, né? Saiu um estudo recentemente, foi até publicado na agência ABC, né? Estava lá no site esses dias, estava olhando, que aproximadamente 46 milhões de brasileiros não tinham acesso à internet. Então, como é que a gente vai pensar que esse recorte populacional e que pode estar coincidindo, né, em parte, pelo menos, justamente com a população que necessita desse auxílio emergencial, como é que a gente vai pensar no acesso a políticas públicas, às medidas de proteção, às medidas de assistência, como são por meio desse auxílio, se as pessoas não têm sequer a ferramenta para acessá-las, né? E a Defensoria, que por própria missão constitucional, ela tem a função de prestar essa assistência jurídica, de prestar esse olhar para a população vulnerável, né? Isso está na Constituição, está na nossa lei. E é justamente a população que a gente, consensualmente aqui, já falou, cada um da sua forma, que está sendo especialmente impactada por essa pandemia, né? Então, a própria Defensoria, a partir da instituição do teletrabalho também teve as suas dificuldades, né? E também precisou se reinventar temporariamente para poder assegurar o direito daquelas pessoas, de assegurar o acesso à justiça, né? Se a gente não consegue pulverizar a Defensoria, se a gente não consegue ampliar os meios de contato da Defensoria Pública, a gente também não vai chegar àquelas pessoas que talvez já tivessem uma dificuldade de chegar fisicamente na Defensoria por conta de gasto de passagem ou por conta de outros fatores, mas que talvez também não tenham acesso à internet. Então, nessa grande mobilização, a Defensoria Pública pulverizou, né, diversas formas de contato por WhatsApp e online também, né, por e-mails. Então, diversas comarcas iniciaram esses contatos remotos para que não se cessasse o trabalho, né? Aqui na capital, a gente também pôde investir e voltar a atenção com maior vigor para as demandas coletivas. A gente tem como exemplo a questão que a Thaís falou de serviços essenciais, né? Por exemplo, o pagamento de uma conta de luz, em que a Defensoria também pôde ajuizar uma ação civil pública que continua sendo discutida na Justiça para evitar, ao menos, o corte desse serviço essencial, que é o fornecimento de energia elétrica, né? E que viabiliza também a manutenção do distanciamento social, né? Não dá para a gente ficar em casa se a gente não tem esse acesso à energia elétrica, se a gente não pode exercer esse home office
esse teletrabalho, o trabalho remoto também sem energia elétrica, né? Além da coletivização, acho que algo que o Wesley e Thaís aqui também já reforçaram, que é a necessidade, na verdade, a imprescindibilidade do trabalho em rede. Se ele já era instituído antes, se a gente já tinha essa prática no momento pré-pandemia, o momento da pandemia também só reforçou a necessidade da gente manter esse trabalho em rede. E quando eu falo trabalho em rede, eu falo um trabalho tanto em rede com os serviços já do município, do estado, como, por exemplo, da assistência social, né, que são serviços que estão em territórios, ainda que a gente tenha críticas, ainda que não esteja em todos os territórios, por exemplo, mas que são serviços que existem e que é importante que a gente possa também dialogar para verificar violações de direitos, por exemplo. Então, aqui a gente também pode ter um grande diálogo com serviços da assistência que trabalham com população em situação de rua ou até mesmo com migrantes, né? E também diálogos essa rede com outras instituições, como a Defensoria Pública da União, né, que é uma instituição irmã da Defensoria Pública do Estado, também com o Ministério Público Estadual, né, a gente teve recentemente uma recomendação conjunta em relação com as promotorias de saúde, com relação aos informes epidemiológicos do Estado, do município, que até o momento não imprimem os dados desagregados por critérios de raça, cor e etnia, e que é algo que a gente tem visualizado que aqui em Pernambuco não tem sido feito, e, sobretudo, tem aprofundado os diálogos com a sociedade civil. Mais uma vez, se era algo que já se revelava importante no momento anterior, já se revelava necessário no momento anterior, só realçou nessa condição de pandemia. Um diálogo amplo, só para citar aqui, né, iniciativas em relação à população em situação de rua, um diálogo amplo com movimentos de meninos e meninas de rua, com a Pastoral do Povo da Rua, com o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, com incidência em espaços como o Comitê Intersetorial da População em Situação de Rua, do município de Recife, né, que conta com a organização da sociedade civil, por exemplo. E, enfim, né, nesse cenário, né, esse cenário ele só revela, ele me parece revelar que, diante dessas desigualdades, desse contraste acentuado, que a saída da pandemia de forma exitosa, né, a transição para um pós-pandemia, ele só vai acontecer se a gente reforçar e concretizar direitos que estão estampados, né? Se a gente, no momento pré-pandemia, por exemplo, tinha ataques ao Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Saúde, na pandemia, virou o bastião da segurança das pessoas, né? Então, a necessidade de reforços, eu estava vendo aqui nos comentários, né? A questão da emenda constitucional que congelou gastos de saúde e educação, né? Como é absurdo a gente estar vivendo nesse momento uma emenda que limita esses gastos numa área que é crucial para a manutenção da nossa vida, mais do que nunca, já que a gente está lidando com esses inimigos invisíveis e que afetam especialmente populações periféricas, populações já marginalizadas, né? Então, além disso, também o fortalecimento do Sistema Único da Assistência Social, né? Que a gente, às vezes, também tende a sempre reforçar a importância do SUS, que, obviamente, sem querer colocar num patamar aqui de hierarquia, mas que tão importante quanto é o Sistema Único da Assistência Social, né, os profissionais que estão nos territórios, os profissionais que conseguem identificar, muitas vezes, violações de direitos e conseguem fazer com que as pessoas possam acessar outros serviços, outros canais, enfim. Então, nesse primeiro nível, né, me parece que essa situação revela isso, escancara isso, a necessidade de fortalecimento de direitos sociais, de direitos fundamentais, né, de direitos humanos. E, resgatando um pouco da fala de Thaís, e num outro nível, a gente também percebe que, para enfrentar essa emergência de saúde, né, foram criadas, estamos vivendo uma situação de excepcionalidade, inclusive excepcionalidade normativa. A gente verificou ao longo desses meses, né, de março até hoje, uma centena de decretos estaduais, municipais, que estabelecem medidas excepcionais, né, medidas com o reconhecimento, por exemplo, de situação de calamidade pública, enfim, que permitem justamente medidas excepcionais, né, nesse período. E aí, tudo isso visa, num cenário maior, garantir a saúde e a vida das pessoas. A excepcionalidade, então, vem com a finalidade de concretização de direitos. E como Thaís muito bem pontuou aqui na fala dela, é necessário observar e fiscalizar para que essa situação de excepcionalidade não se desvirtue da sua finalidade. E aí, talvez eu nem precise ir muito longe, se não me engano, o Felipe aqui já resgatou algumas falas da reunião ministerial que foi divulgada recentemente, mas o ministro do Meio Ambiente, o ministro Salles, ele teve aquela infeliz fala, né, para dizer o mínimo, de que vamos aproveitar esse momento para mudar as normas, vamos mudar o IBAMA, vamos mudar normas do meio ambiente. E aí a gente se pergunta, né,
em o que é que o meio ambiente, a alteração da norma do meio ambiente vai assegurar a saúde, né? E ainda mais considerando pelo histórico do Ministério que essas alterações de normas não seriam para, por exemplo, proteger populações indígenas ou quilombolas, como também o professor Manuel chegou a comentar aqui e como o Ashley também falou, destacou na fala dele. E aí, só para citar exemplos, né, concretos, talvez eu não precise ir muito longe por conta dessa reunião, mas, por exemplo, na Hungria, a gente teve uma aprovação de uma lei, agora, em maio de 2020, que afeta diretamente a população LGBT, porque proíbe que pessoas trans e travestis possam alterar o seu nome e gênero. Em que é que a sexualidade, o gênero, né, a população LGBT vai interferir na garantia da saúde. Então, a gente vê, mais uma vez, como a situação de excepcionalidade foi levada para cercear direitos, quando não guardam relação com a manutenção e a garantia da vida e da saúde. A gente teve outros países latino-americanos, como Panamá, como algumas cidades da Colômbia, que instituíram um rodízio, um sistema de rodízio que considera o sexo biológico das pessoas, desconsiderando, por exemplo, talvez a pessoas trans, né, que não tenham alterado ainda seus registros, de como é que elas vão sair, em qual gênero, com qual gênero se identificam, qual dia para elas é permitido sair, as pessoas que não tem gênero identificado, que não são não binárias, por exemplo, quando a gente tem outras formas de fazer esse rodízio, né? Quando a gente pode verificar a numeração dos nossos documentos e simplesmente se guiar por números pares e números ímpares, como, por exemplo, chegou a ser feito aqui no decreto que Thaís comentou, no decreto 49.017, em que se institui um regime de rodízio, mas que está balizado por um número, né? Um critério mais objetivo. E aí a gente também, eu pergunto, né? Em o que é que a diferenciação de sexo ou de gênero vai trazer de benefício para a garantia da saúde? Então, esses dois níveis, né, da necessária garantia de direitos que a pandemia mostra para a gente, e, por outro lado, a necessária observação e fiscalização para que medidas nessa situação de excepcionalidade não venham fazer com que nós retrocedamos em outros direitos que foram conquistados e, digo mais, né, em direitos que não guardam necessariamente relação com a garantia da saúde, que eu acho que esse é o ponto principal, né? Então, o observatório, como o próprio nome diz, né, o observatório, fiscalização, observação, demandar, né, ele vem num momento extremamente importante, que é esse momento de capilaridade, de estar nos territórios, de poder aprofundar os diálogos com o sistema de justiça, como o Ashley falou aqui, a partir da qualificação também desse diálogo, né, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, os pleitos que Thaís colocou, né, de participação da sociedade civil também nos comitês intermunicipais. Então, é um momento de extrema relevância, não só para exigir a concretização de direitos, mas também para poder identificar as violações, né? Identificar no que é que aquela medida ela extrapola o que nós temos de necessária excepcionalidade. Então, já encerrando, porque eu também acho que já estou sendo um pouco repetitivo, né? A situação de emergência de saúde, só para frisar, e as excepcionalidades, né, que foram instituídas, elas devem ter por objetivo garantir direitos, né? E a transação para o cenário de pós-pandemia só vai ser exitosa com isso em mente. Então, mais uma vez, me coloco aqui à disposição, né? O Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública, nós já somos, algumas instituições, né? Já somos parceiros de outros momentos, de outros movimentos, né? E, certamente, mais uma vez, o Observatório vai ser um vetor também de movimentação dessas estruturas, até como eu estava conversando com o Thaís antes da gente entrar ao vivo, né? Que é uma via de mão dupla, né? A partir mesmo que seja necessário para, às vezes, possa ser necessário para a sociedade civil trazer essas demandas para as instituições do sistema de justiça, nós também do sistema de justiça precisamos ouvir as instituições, precisamos ter esse contato, aprofundar esse diálogo para poder entender a demanda, para poder refletir essa demanda e também para trazer uma autocrítica institucional, né? Para saber em que caminho, para onde estamos andando, para onde devemos andar. Enfim, é isso, gente. Muito obrigado e vamos aí para a rodada das perguntas. Obrigada, Henrique, foi incrível, nossa, cada contribuição melhor do que outra, eu acho que essa live está incrível, a gente já passou de 1 hora, é super importante o que você traz sobre a necessidade de fortalecimento dos direitos, e, de fato, assim, esse holofote para essa tendência que a gente está tendo de retroceder em direitos que nem tem a ver com a questão da saúde, né? Esse momento sendo usado, né, para cercear direitos. Isso é importante de ser dito, de ser escancarado, tá? Eu fico aqui com um comentário de Fernandinha,
durante a sua fala, onde ela diz que a pandemia escancara o déficit de Estado que existe para pessoas pobres vulneráveis, que eram invisíveis para a sociedade. O desafio é, no pós-pandemia, elas não voltarem a ser invisíveis. Concordo plenamente. Eu acho que agora a gente abre para perguntas, parece que já temos uma pergunta, né, Melina? De Luana Varejão, não sei se temos outras, mas... Bom, Luana, pergunta para o Wesley e Henrique. O Ministério Público, a Defensoria Pública, estão tomando alguma providência em relação ao estabelecimento da fila única das UTIs, considerando, sobretudo, o momento em que vemos a diminuição do que chamam de curva branca da Covid, com abertura de vagas na rede privada de saúde e aumento da curva negra com o colapso do sistema público de saúde? Acho que vocês podem já responder essa e depois a gente lança outra, se tiver tempo, tá? Bem, como eu coloquei, pela Promotoria de Direitos Humanos, essa matéria, dada a especificidade, está com a Promotoria de Saúde, mas eu posso lhe assegurar que sim, ou seja, tem havido essa discussão, na verdade, uma campanha nacional, né, por uma regulação, por uma fila única dos leitos de UTI. Esse tema apareceu basicamente do diálogo que eu estabeleci com esses grupos em situação de vulnerabilidade, ele foi recorrente. Eu encaminhei para a Promotoria de Justiça, a partir dessas reuniões surgiram pontos, eixos de preocupações, e o que era da promotoria eu absorvi, o que não era internamente eu fui startando, né, ou provocando os colegas. Então, esse ponto, Luana, foi sim encaminhado para a Promotoria de Saúde, mas devo registrar que na Promotoria de Saúde já estava sendo discutido. Eu não sei, não gostaria aqui de afirmar algo que eu não tenho segurança, mas, salvo engano, até um posicionamento do CREMEP, essas questões já estavam sendo discutidas também, não sei se em âmbito do Conselho Federal de Medicina, mas também aqui no Conselho Local. Me parece que não é por assim dizer, um tema novo que já está sendo enfrentado. Não sei exatamente em que estágio está a regulação em fila única, né? Evitando-se, portanto, essa coisa que você bem colocou de cores nas curvas, né? Que na prática está ocorrendo. Bom, Luana, como eu vinha falando aqui também, né, talvez a pandemia ela não tenha vindo só para escancarar, né, essas desigualdades, esses contrastes, mas até para a gente encarar os nossos abismos institucionais. Então, só para a gente ter uma noção, na Defensoria Pública a gente não tinha, por exemplo, um núcleo especializado em saúde coletiva até então, né? E a pandemia ela fez realçar essa necessidade de uma criação de um núcleo, de designação de um defensor, de uma equipe, de uma defensora que tivesse uma atuação específica nessa demanda. E aí, recentemente, agora, no meio da pandemia também, a gente teve o início de um trabalho, né, e esse trabalho ainda está no início, de uma defensora dentro da instituição desse núcleo de saúde coletiva. Assim como o Wesley, né, também essa questão da fila única, né, também tenho conhecimento desse grande movimento nacional. A gente sabe aí de um projeto de lei federal que teve o início de uma tramitação também, né, mas que ainda está nas comissões, ou talvez tenha sido aprovado no Senado, não lembro exatamente, mas a gente acompanhou. Mas, enfim, eu não saberia te informar exatamente o que foi feito, mas eu sei que diálogos estão sendo feitos tanto com o Estado, quanto com outras defensorias também no Brasil, para poder visualizar o que é que outros estados têm tomado em relação a essas medidas, mas reafirmando um pouco, né, o que a gente, o que Thaís já colocou, o que o Wesley colocou, dessa lacuna, talvez, em relação à necessidade e dessa falta de informações, né? A gente também, talvez, precise trabalhar um pouco nisso também, para poder cobrar um pouco mais dessa fila única, por exemplo. Só como exemplo de uma das medidas em que essa falta de informação ela influencia. Ok, gente. Realmente esse é um tema super importante e ele se faz muito importante nesse momento, né? Eu acho que a gente tem que levar esse debate para frente, tem que levar esse debate para o poder público, a gente tem que insistir nesse ponto.
Bem, sem mais perguntas, eu queria passar, então, para a Thaís falar um pouco como a galera pode chegar às redes do Observatório, repetir aí quais são os endereços e como que a gente pode chegar, e como a sociedade, de maneira geral, Thaís, pode também contribuir com o Observatório. Isso antes das considerações finais, porque a gente já está em mais de uma hora. De uma excelente, inclusive, conversa, né? Maravilhosa. Bom, gente, como eu falei, né? A gente já conseguiu aí um aparelho celular e aí só falta colocar isso para funcionar. Enquanto isso, a gente está recebendo, né, as denúncias por meio do e-mail do Observatório, observatóriodhpe@gmail.com, e por meio do Instagram também, observatório, _, aquele tracinho embaixo, DH, _, também, né? Mas em breve teremos aí o telefone, né? Que eu acho que isso facilita bastante. E a gente tem pensado também como observatório em como chegar nos territórios, né? Fazendo, a partir do recebimento de denúncias, e para produzir material de comunicação, para produzir material para trazer como insumo para os órgãos, tanto o Ministério Público como Defensoria Pública. E aí aproveito também o ensejo, né, que foi me dada a palavra, para falar de algumas coisas sobre o que o Wesley trouxe na fala dele em relação à questão ainda das denúncias, né? Eu acho que o Observatório, ele vem justamente nesse sentido, porque outros coletivos, né, que estão nos territórios, eles estão tentando dar conta de coisas que são fundamentais para a garantia da vida daquela população, né? Então, só o fato de ter que escrever denúncia, uma denúncia formal, dentro dos trâmites da legislação, para que chegue bonitinho para o Ministério Público, é uma questão difícil, né? E aí eu acho que o Observatório, ele vem justamente para cumprir esse papel, né, de dar um caráter de formalização das denúncias, no seu bojo, né, com anexo de provas, com anexo de vídeos, de material de áudio, né, para que a gente consiga trazer as coisas de forma mais concatenadas, né? E aí, como tu bem trouxe na tua fala, e os outros companheiros também trouxeram na fala, e a própria Moema, eu acho que nesse momento de pandemia, né, quem já se escondia, e aí eu estou falando de atores, como atores que fazem parte do governo, né, do poder legislativo, que não tinham atenção para com a população e agora muito menos, quem estava escondido, né, achou uma grande floresta para se esconder ainda mais, né? Inclusive no que diz respeito à trazida dos dados, né, a transparência das informações, né, isso tem ficado cada vez mais difícil. A gente sabe aí que transparência é uma questão muito difícil no estado de Pernambuco, né? E agora com a pandemia isso também se aprofunda, e acho que o Observatório vem para cumprir não só o papel das denúncias, mas também para solicitar, aliás, requisitar a transparência desses dados para que a gente possa incidir politicamente a partir do que vem sido trazido aí nas denúncias dos territórios, e não só nas denúncias também das organizações e dos movimentos que compõem também esse observatório. Muito obrigada, Thaís. Mel já colocou no chat, né, a página do observatório, mas a gente também vai divulgar nas redes sociais do IAB todas as formas de entrar em contato e como a gente puder divulgar. Gente, a gente chega ao final dessa nossa conversa, que foi incrível. Eu queria abrir para uma rodada de considerações finais, rapidamente, porque a gente já vai chegando em quase 1h30, mas é muito importante que vocês façam considerações finais após tudo isso que foi dito, tá? Então, começando por Henrique, depois o Wesley, depois Felipe, e por último a Thaís. Bom, a gente já está aí encerrando, né? Eu queria novamente agradecer o convite e reforçar a necessidade desse contínuo e aprofundado diálogo por parte da Defensoria com a sociedade civil,
né? Como já pude falar na minha fala, é necessário nesse momento, é mais necessário ainda. E, enfim, é isso também que vai poder trazer as demandas, vai poder identificar as demandas nos territórios, né? Porque são as pessoas da sociedade civil que estão lá, e diante dessa dificuldade de acesso às instituições, né? Por medidas sanitárias mesmo, é mais do que necessário esse tipo de aprofundamento, desse tipo de ponte nesse momento. Então, só agradeço, cumprimento todos e todas que estão aqui, né, Moema, Thaís, Wesley, Felipe, o Wesley que sempre tem levado à frente essa promotoria de direitos humanos, né, sempre trazido inúmeros avanços, né, dentro da promotoria, Thaís, que está à frente do GAJOP também, que está sempre incansavelmente batalhando por luta e por acesso a direitos, né, fazendo todas as tramitações necessárias, as pontes, os caminhos e os diálogos, e é nessa grande rede que a gente vai conseguir progredir. Muito obrigado. Bem, eu aproveitei para um recurso aqui tecnológico, perguntar à promotoria de saúde para responder de forma mais completa a Luana, né? Então, a colega me respondeu dizendo o seguinte: sim, tem um pedido feito pela Rede Solidária e nós tratamos do assunto com a Secretaria Estadual de Saúde, mas eles ainda não implantaram aqui. Entretanto, todos os dias, as unidades da rede privada são obrigadas a informar o número de UTI, e o Estado tem feito requisições dos leitos privados. Aí eu perguntei, mas existe um inquérito civil, tem um procedimento aberto, tal? Ela me respondeu, sim, tem um procedimento administrativo na Promotoria de Justiça de Saúde sobre essa questão da regulação do leito, da fila única. Bem, por óbvio, agradecer a oportunidade de debater, de conversar com todos e todas. Entendi perfeitamente o que Thaís colocou, de levar uma denúncia bonitinha, mas eu não estou tão preocupado com a questão estética, não, Thaís. Quando eu entendi perfeitamente o que você disse, e não pode ser uma barreira, dadas essas dificuldades que você falou, para que as pessoas acessem. Eu só estou dizendo, enquanto o observatório, e aí foi o que você ressaltou, o observatório ele potencializa o trâmite dessa denúncia na medida em que ele já vai em cima dos pontos, evitando essa análise, às vezes, e não raras vezes, extremamente formal, que você entendeu o que a pessoa disse, mas você pode interpretar dizendo que não entendeu, então não está muito claro o que você está pedindo, eu vou indeferir ou eu vou postergar. É mais como uma estratégia interna. É importante esse diálogo que tem sido mantido também com a Defensoria Pública, eu acho que merece destaque isto, porque, lamentavelmente, nas escolas de direito, não raras vezes também somos forjados a uma suposta competição e que atuamos em polos opostos. Aqui em Pernambuco, a exemplo da sociedade civil, a gente tem conseguido um diálogo bom, importante. Claro que são instituições feitas por pessoas, mas nós estamos no mesmo campo, estamos na mesma luta. E eu farei uma proposta já para o observatório, já numa estratégia de estabelecimento de parcerias, na primeira oportunidade que houver presencialmente, e se não houver oportunidade próxima que presencialmente, mas por via remota, que houvesse uma provocação à Procuradoria-Geral de Justiça, a instância máxima, para que o observatório se apresentasse formalmente à instituição. E talvez, não sei se isso serviria, Henrique, não posso falar da instituição dos outros, mas essa provocação é política, é estratégica, que diga, olha, tem um observatório, ora, Ministério Público, ora, Defensoria Pública, vocês não têm, por desenho constitucional, a tarefa de defender setores, parcelas, a Defensoria em particular, da população pobre, o Ministério Público, a sociedade e tal. Então, é trazer para a roda de conversa a própria institucionalidade, porque a gente, na prática, acaba trabalhando com arranjos institucionais. É o Henrique, sou eu, mais uma meia dúzia de defensores e defensoras, meia dúzia de promotores e promotoras, quando, na verdade, se produz um discurso, historicamente, a partir da institucionalidade, que essas
instituições estão a serviço da cidadania, estão a serviço da população. Então, ora, já que estão a serviço, vamos lá. A gente quer estreitar parceria. Porque aí facilita, por exemplo, pensando na lógica do Ministério Público, os centros de apoio têm capilaridade por todo o estado de Pernambuco, o Ministério Público todo o estado de Pernambuco, a Escola Superior do Ministério Público. Então, é possível se estabelecer, a partir daí, uma espécie, eu diria, de fluxo das demandas que chegam, seja através dos estudos, dos dossiês, dos documentos produzidos aqui pelo observatório, seja a partir propriamente da denúncia. Como é que isso dá? Então, se torna público, por assim dizer, pelo canal institucional, a existência do Observatório de Direito Popular de Direitos Humanos. E, a partir daí, obrigar, entre aspas, obrigar a esse diálogo, já que se produz uma fala tão aberta de defesa dos direitos da população em geral. Porque aqui uma sugestão, eu acho que é um caminho que pode render algum fruto. Obrigado e foi ótimo em participar com vocês. Bem, partindo para as considerações finais também aqui, surgiu aí o questionamento de como as pessoas podem participar, né? O observatório ele está surgindo agora, então a gente está aberto aí, sempre vai estar, na verdade, para grupos territoriais de todos os lugares de Pernambuco. É importante colocar que tem diversas pautas em questão, grupos que têm os mais diversas abordagens com as mais diversas populações, e a gente vai estar permanentemente aberto para que as pessoas possam contribuir, tanto internamente quanto nos subsidiando com informação dos territórios, porque o papel do observatório que não vai ser de busca ativa, né? A gente tem como parceiro o Fórum Popular de Segurança Pública, a Articulação Recife de Luta, que já faz esse papel muito importante de busca ativa, de ação no território. A gente vai estar muito mais no sentido de resguardar e estar apoiando todas essas iniciativas. Então, se colocar aberto sempre, pode falar com a gente por meio das redes sociais, pelo e-mail, manda um e-mail, a gente vai estar colocando em contato direto com a gente, nos meios que a gente tem, para sempre estar debatendo, sempre ter um canal muito rápido e direto, para que a gente tenha ação e articulação para resolver os problemas que possam vir a acontecer, né? Agradecer Henrique e Oeste, né? Muito importante nesse momento, por mais que na minha fala tenha colocado a problemática das instituições que estão sendo cada vez mais instrumentalizadas para um projeto que não é o nosso popular, mas também existem pessoas como vocês que nos fazem ter iniciativas de criar um observatório, de dialogar com a institucionalidade, não simplesmente negá-la como se fosse uma coisa que não estivesse em disputa, que não fosse possível transformação, e a gente tem que acreditar nisso, né? Por mais que não seja para a gente, mas que, como disse o West, seja para as nossas próximas gerações. E é isso, muito feliz com essa construção que a gente está fazendo. É um observatório com muita gente potente, muitos coletivos, pessoas muito comprometidas, que tem tudo para dar certo e ser um instrumento para proteger, para dar resguardo à população nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Obrigado a todos e a todas. E é isso. Thaís? Bom, agradecer também, né, a Wesley, sempre super parceiro aí nas lutas, a Henrique, né, a Moema também, por ter aí mediado maravilhosamente esse debate, e a Felipe pela análise de conjuntura. Dizer ao Wesley que a gente já acata, né, a sua sugestão sobre a informação, acho que é fundamental, já vai ser levada para o grupo, pode esperar. E também não vou me alongar muito, acho que o Felipe me contemplou muito na fala dele, estamos aqui, presente, vamos incidir, vamos continuar fiscalizando e levando a luta. Muito obrigada a todos e todas que ficaram aí até o final assistindo, e até a próxima.
Então, gente, a gente finaliza por aqui. Para o IAB Pernambuco, é uma honra receber vocês aqui nessa live, é uma honra poder participar desse momento do lançamento do observatório. A gente parabeniza as 33 instituições, das quais, inclusive, o IAB Pernambuco faz parte de lançamento desse observatório, desejando um grande sucesso, um grande alcance, uma longa vida ao observatório. Muito obrigada a vocês por toda a contribuição. O IAB Pernambuco agradece. Até a próxima. Tudo de bom.